Então vamos respirar fundo, soltar o ar. Ainda uma vez. Respire. E a cada respiração, isso vai sendo uma oportunidade para você se soltar, para você relaxar, para ir cada vez mais fundo dentro de você. Porque eu sei que existem memórias dentro de você, na sua mente, onde o corpo relaxa, onde a mente relaxa. E você vai experimentando ir mais fundo um pouco, mais fundo um pouco. Isso do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, cada vez mais. Traga momentos e lembranças onde o seu corpo vai relaxando, onde ele se solta e você sente prazer, um prazer saudável, um prazer positivo. Cada vez mais. E você vai revivendo, não preciso das explicações, eu quero que você reviva o momento, reviva a experiência, reviva esse estado positivo, relaxante. Momentos onde a mente se abre para relaxar, momentos onde o corpo se abre para relaxar. E toda experiência boa, positiva, retorna inconscientemente outra vez nesse momento para você. E para ajudar você a ir um pouco mais fundo nesse processo, eu vou fazer uma contagem de 7 a 0. E a cada número que eu for contando comigo, você vai mais fundo um pouco. Você vai mais fundo um pouco. Se soltando, relaxando, descontraindo mais um pouco. Ainda mais. Enquanto eu vou fazendo uma contagem de 7 a 0. A cada número você vai relaxando 7 vezes mais profundo, tranquilo, saudável 6 vezes mais um pouco ainda, do seu jeito, da sua forma. Isso, tranquilo. 5 vezes mais ainda um pouco. Apenas relaxe. 4. Ainda mais do seu jeito, da sua forma, da sua maneira. 3 vezes mais do que antes. Apenas relaxe. 2. Mais fundo. 1. 0. Menos 1. Menos 2. Menos 3. Enquanto você relaxa profundamente, enquanto você experimenta ir mais fundo um pouco enquanto respira, eu vou pedir uma última vez que você pense num pesadelo que você teve. Talvez você tenha tido mais de um, mas vamos escolher um que tenha sido significativo. Eu quero que você veja uma parede de vidro grossa, à prova de balas, na sua frente, que isola você completamente do outro lado do ambiente. E atrás da parede de vidro grossa, à prova de balas,
quero que você veja uma tela de cinema mental. E nessa tela, em preto e branco, essa tela distante, você vai vendo uma última vez aquilo que você ainda lembra sobre o pesadelo. Deixe que a tela vá mostrando o que você ainda lembra do pesadelo, aquilo que mais marcou. Eu sei que pode não ser muito agradável rememorar um evento desafiador, mas ainda assim, perceba, veja, sinta, identifique isso. E perceba ao mesmo tempo quais elementos fazem esse sonho ainda ser classificado como um pesadelo. Quais elementos ainda fazem esse sonho ser classificado como um pesadelo? O que existe nele? Por que uma parte sua chegou à conclusão que esse sonho diferente é ainda um pesadelo? Quais são os elementos que são característicos do pesadelo ainda? Enquanto você vai repassando lá atrás do vidro grosso, na tela, tudo isso, eu quero que você olhe bem para esse filme, para esses elementos aí que você está destacando, que caracterizam o pesadelo. Eu quero que você se pergunte: o que essa parte sua está tentando fazer para você através do pesadelo? Esse pesadelo, ele acaba chamando a atenção para quê? Para quais elementos? O que está claro que ele está chamando a atenção? Que tipo de perigos, que tipo de tensão, que tipo de alertas explícitos estão aparecendo nesse pesadelo? O que você facilmente identifica ou relaciona com alguma outra coisa? É como se fossem alertas, alarmes, sinalizações para você. O que essa parte está tentando te dizer, te mostrar, te fazer sentir, te fazer experimentar, na verdade? Lá no fundo. Lá no fundo. Isso. O que lá no fundo essa parte está fazendo, está tentando comunicar para você, na verdade? Isso. Lá no fundo. Isso. Quais são coisas que talvez não sejam tão explícitas, mas que quando você, por exemplo, começa a parar para relacionar, você pode identificar como sendo uma metáfora, um símbolo? Por exemplo, eu estou em um lugar estranho e eu me vejo sem roupa, me vejo atacado, ocorrendo um perigo. Eu fiz uma cirurgia, meu corpo ainda está vulnerável, ainda está num processo de recuperação. Ou seja, são aquelas coisas simbólicas, metafóricas, são aquelas coisas que, quando você para pensar, né, quando você para refletir, você começa a perceber que são coisas que, de alguma maneira, se relacionam com alguma outra coisa, com algum evento, com alguma questão específica. Que relações você começa a fazer entre as pessoas que apareceram no sonho, o contexto, as situações, as atividades que apareceram no sonho, as ações que apareceram no sonho e as coisas da sua vida?
as coisas que estavam acontecendo na sua vida no período do sonho. Que relações você vai fazendo? Quais relações você vai fazendo? E muitas vezes algumas pessoas Do seu jeito, eventos similares, da sua forma, menor do que outras pessoas. da sua maneira. E isso deixa essas pessoas traumatizadas por toda a vida. Isso é excelente, porque nos faz perceber que nós, seres humanos, podemos moralizar, Muito bem. aprender de formas São diferentes. várias relações que podem ser feitas. Porque significa que a parte E a minha próxima pergunta é: de que outras formas você poderia lidar com isso melhor? pode escolher Que não teriam que passar você. por essa questão, que não teriam que passar por isso, que de outras formas, você pode lidar com isso, processar isso, digerir isso. De que jeito? De que forma? De que maneira? Na medida em que eu identifico essas situações, que eu identifico esses alertas, que eu identifico essas coisas importantes, eu começo a perceber exatamente isso. Embora o sonho parecesse assustador, ele foi uma forma de expressar coisas importantes. Ele parece ter sido uma forma de expressar coisas importantes, expressar questões importantes, expressar momentos importantes, coisas que têm importância na minha vida, coisas, pessoas, contextos, situações. O que muda? Como seria eu começar a olhar para esse sonho como uma expressão de coisas que são importantes? Como uma parte minha que encontrou um caminho, talvez não seja o melhor caminho. Existem outros. Mas encontrou um caminho, encontrou um jeito, encontrou uma forma, encontrou uma maneira de expressar, encontrou um jeito de expressar. Eu quero que nesse momento você acolha essa parte que está tentando encontrar um jeito, que está tentando, mesmo que não sendo da melhor maneira, mesmo que não sendo da melhor forma, uma parte sua que está se esforçando para que você preste atenção em alguma coisa, que você perceba alguma coisa, para que você note alguma coisa, Eu quero que você acolha, porque mal ou bem, nós só podemos mudar alguma coisa, modificar alguma coisa, quando a gente percebe. Como é que eu posso mudar algo que eu não entendo? Como é que eu posso mudar algo que eu não sei? Como é que eu posso mudar algo que eu não percebo, que eu não identifico? Como é possível isso? No grupo dos fracassados, Como é no possível grupo dos isso? problemáticos. Isso. Outras possibilidades. Que outras maneiras você poderia conscientemente usar para processar essas coisas? Que outras maneiras, formas, caminhos você tem para poder lidar com essas coisas? Que passos você poderia dar para administrar essas questões importantes que você acabou relacionando, que você acabou pensando a respeito, que você acabou trazendo agora nessa reflexão sobre esse evento, sobre esse sonho que você teve? E agora vamos modificar isso. Eu quero que você pense agora, levante a parede de vidro
E pense uma última vez no efeito do sonho em você, no efeito que o sonho havia deixado em você. Imagine que isso se torna uma pedra que fica bem na frente do seu rosto. Eu quero que você imagine que tem uma pedra gentilmente encostada na sua testa. Uma pedra pequena, mas que, como ela está entre os seus olhos, encostada na sua testa, ela ocupa todo o seu campo visual. Ela não é uma pedra grande, mas como ela é um pouco... tem algumas dimensões, o fato dela estar colada na sua testa ainda faz com que ela ocupe todo o seu campo visual. E eu quero que você veja nessa pedra, apesar dela estar muito colada e a visão ficar turva ainda, eu quero que você veja cores nessa pedra. Cores que representam a intensidade do pesadelo. Cores que representam a intensidade. Ou seja, vamos supor, no pesadelo eu fiquei ansioso, eu fiquei tenso, eu fiquei com medo. Então é como se cada uma dessas experiências que eu havia dado um nome ou não, elas estivessem representadas por cores nessa pedra. Então você está vendo a pedra colada na sua testa, ainda encostada gentilmente na sua testa. Ela ocupa todo o seu campo visual. Mas mesmo assim você enxerga cores que têm tons de cores e texturas de cores que representam a intensidade daquilo que você estava experimentando ainda associado ao pesadelo. E agora, eu quero que você se conscientize que, embora você ainda não veja o que existe no cenário de fundo, eu quero que você pense num cenário muito relaxante, tranquilo, harmônico, muito relaxante, muito tranquilo, muito harmônico, um cenário muito bacana, que te traz coisas boas, que evoca coisas boas, que traz sensações boas, mas você ainda não consegue vê-lo, mas você sabe que ele está lá, no fundo. E uma última vez eu quero que você pense na pedra e pense no significado do pesadelo que você começou a pensar a respeito. Ele está falando sobre quais coisas importantes, ele está chamando a atenção para quais pontos e questões importantes da minha vida. E eu quero que nesse momento você se conscientize que a forma do pesadelo foi um caminho de expressão e que você, inconscientemente, tem outras formas de lidar com essas coisas. Tem outras formas para processar essas coisas. Tem outros caminhos e pode escolher outros caminhos para lidar com essas coisas. Porque se essas coisas vieram e vêm vindo na forma de pesadelos, isso significa que é o caminho que você havia aprendido para poder dar vazão. É como se fosse o ladrão de uma caixa d'água, que quando ela chega, transborda e a água cai. Mas existem outros caminhos. Você pode se conscientizar dessas coisas de outra forma. Você pode refletir sobre essas questões, coisas, aspectos de outra forma, de outra maneira, de outro jeito. Isso. Você pode e você vai. E nesse momento você começa a ver a pedra se afastar um pouquinho de nada, desencostar da sua testa, mas ainda ocupando 90% do seu campo visual. E ela vai se afastando,
se afastando. Novas histórias que vão E no que ela vai se afastando, você começa a ver uns pedacinhos do cenário de fundo, que é o cenário relaxante, tranquilo, agradável. Pode ser um lugar que você conheça, que transmite tudo isso para você. Pode ser um lugar que você vai criar agora na sua mente. Desde que seja tranquilo, harmônico, positivo, saudável, positivo. Isso. Bastante positivo. Isso. Assim. Muito bem. E você vai afastando a pedra e vai vendo aquilo que era uma pedra no seu caminho, que era a forma como você estava processando o pesadelo. Isso vai se afastando, vai ficando menor. Aquilo que parecia uma pedra, que era a sua única realidade, que era a única coisa que você conseguia ver, que estava muito perto, aquilo vai ficando mais longe, mais distante. E na medida em que a pedra vai se afastando, ela vai parecendo estar menor. E automaticamente você começa a ver o cenário de fundo relaxante, que vai te comunicando e trazendo as sensações relaxantes, positivas, saudáveis. E a pedra vai se afastando, afastando, vai ficando menor, menor, menor. Aquele pedregulho vai parecendo uma pedra, depois vai parecendo uma pedrinha. É igual um avião que às vezes tem centenas de pessoas dentro do avião, mas quando você vê no céu, parece uma mosca, por causa da ilusão da distância. Da mesma forma, a pedra vai se afastando e vai levando com ela todo o impacto do pesadelo codificado na pedra, o impacto codificado nas cores que estavam na pedra, que agora mal dá para ver. Porque agora o que você vai vendo mais progressivamente é o cenário de fundo, é o cenário relaxante, é o cenário positivo, isso, saudável, positivo, isso, saudável. Muito bem. Você vai afastando, 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 até que viram quase que uma poeirinha que atravessa o cenário. E agora a única coisa que você vê é o cenário saudável, relaxante, positivo, que te inspira coisas boas, que te traz coisas boas. Até que a pedra some. E você fica apenas em contato com a harmonia, com o bem-estar, com a coisa saudável, com o processo saudável, com as coisas boas. Isso. Com as coisas positivas, com as coisas saudáveis. Isso, muito bem. Isso. Muito bem. Assim. Isso. E eu vou pedir a você, mente inconsciente, a partir de agora, que vá buscando inconscientemente outros caminhos, meios, formas, expressões para lidar com tudo aquilo que está por trás do pesadelo, porque a mente consciente pode não saber exatamente ou saber só em parte, fazendo essas relações daquilo que tinha aparecido nos pesadelos, com aspectos da sua vida, coisas importantes da sua vida como um todo, coisas importantes desse momento da sua vida, de situações específicas que você esteja passando agora, no momento, que são importantes. Isso. E o pesadelo havia sido uma forma de expressar essas coisas. Pesadelos podem ser expressões de questões internas, podem ser expressões de coisas que acontecem com o corpo, com a nossa fisiologia. Seja o que for, você, mente inconsciente,
pode fazer a mente consciente ficar consciente dessas coisas de outro jeito, de outra forma, de outra maneira, através de outros caminhos, através de outros processos. E é isso que eu vou pedir que você faça a partir de agora. Que você encontre um outro momento do dia, um outro contexto e uma outra forma para trazer essas informações. Porque embora no sonho elas pareçam assustadoras, no fundo são informações. Informações são sempre importantes. Embora buracos na rua podem ser assustadores para o carro, embora tempestades possam ser assustadoras para aviões, é muito importante que o sistema de navegação do GPS saiba onde esses buracos, onde essas tempestades estão, para você não passar por eles. Então todas essas informações são cruciais, elas são importantes. Você precisa olhar para elas, ver, sentir, ouvir. Você precisa refletir sobre essas questões, por isso elas estão vindo. Mas eu vou pedir que você, mente inconsciente, encontre agora outros caminhos, encontre agora outras formas, encontre agora outros meios de expressão, meios inclusive onde será bom, agradável, prazeroso, positivo olhar para tudo isso, lidar com tudo isso, processar tudo isso, onde será divertido tudo isso, porque são informações que vão guiar você, navegar você pela vida melhor. Agradeça a mente, apesar de pesadelos serem desagradáveis, de você ter um sistema que te comunica coisas tão importantes. Só que agora existem caminhos melhores para você se conscientizar, seja do que for, seja do corpo, seja dos processos corporais, mentais, da sua história de vida, das questões de sempre, das questões do momento. Você, mente inconsciente, tem outros caminhos. E na medida em que você for lembrando de esquecer ou esquecendo de lembrar no nível consciente, será quando você inconscientemente vai ganhando mais força e mais poder para processar isso cada vez melhor. E eu vou fazer uma contagem de 0 a 7, a cada número você vai saindo desse estado. No 7 você abre os olhos, 0, 1, respire profundamente, 2, saindo desse estado, 3, tente em vão resistir, espalhando a mudança, isso, 4, 5, saindo desse estado, 6 e 7, abra os olhos.